Esse período da minha vida tem me feito pensar muito sobre várias coisas que eu estudei, que eu escutei também quando eu era criança, que eu nunca podia imaginar passar. Eu nunca podia imaginar ver perseguição religiosa, dessa vez contra cristãos. Assim como eu nunca podia imaginar encontrar tanta ameaça às liberdades individuais, a ponto de alguém ter que sair do país para não ser perseguido ou não parar na cadeia. Então, esse período tem sido muito forte, muito marcante para mim. E o fato da gente ter dois símbolos, né? A perseguição religiosa contra os cristãos. Eu, particularmente, os Weintraub, meu avô, ele foi para um campo de concentração na Alemanha nazista, né? Na época da Alemanha nazista. Era na Polônia que ele foi, mas ele foi para um campo de concentração. A família dele foi exterminada. Então, perseguição religiosa é uma coisa que me marca muito. Isso que estão fazendo com as igrejas é dramático. Assim como a perda da liberdade é uma coisa que mexe muito comigo. E o fato do Brasil e os Estados Unidos terem como símbolos, né, o Cristo Redentor, e eu estar aqui agora aos pés da Estátua da Liberdade, para mim é uma coisa que me toca muito. É uma coisa que me faz pensar. Toda a luta que a humanidade teve para se livrar do comunismo, do nazismo, do absolutismo. E hoje eu consigo ter a dimensão do porquê os imigrantes que vinham da Europa, do czar, ou fugido de Hitler, do comunismo depois, ficavam tão emocionados quando conseguiam ver a Estátua da Liberdade. Eles estavam chegando numa terra que ia ter segurança para você criar a sua família, que você poder falar o que você quer, poder ter a sua religião, que a sua propriedade não ia ser expropriada, confiscada, invadida por um maluco qualquer porque deu na telha. Então, para mim é muito simbólico estar aqui. Eu, quando era mais jovem, eu não dava importância devida às liberdades individuais, à liberdade de opinião, de professar religião, da propriedade privada. Eu achava que o mundo girava e tudo ia se encaixar. E hoje eu vejo que quando você não luta por seus valores, seus ideais, o mundo gira e ele acaba indo na direção errada. Então, é o que se fala, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E eu estou aqui aos pés da Estátua da Liberdade e isso, para mim, é muito marcante. Do outro lado, está o sul da ilha de Manhattan, né? Que foi onde começou tudo aqui na ilha de Manhattan. Primeiro os holandeses. Ali tem um forte, depois tem Wall Street, que é onde ficava o muro que terminava o primeiro povoamento, que era holandês e depois passou a inglês. E a curiosidade, eu acho que pouca gente sabe, que os primeiros judeus que chegaram a Nova York vieram do Brasil, fugidos de perseguição religiosa. 11 de setembro de 2001, eu lembro onde eu estava. Estava trabalhando no escritório. De repente, na tela, né, tá no banco, mercado, acompanhando as torres. Uma delas estava pegando fogo. Ninguém entendia direito, um avião bateu, parece que foi um avião pequeno, bateu. De repente veio um outro Boeing e bate nela. O mundo parou naquele momento. Eu tô aqui, o Thanksgiving, né, peguei o feriado, que nos Estados Unidos é tudo fechado, é feriado, e vim aqui para ver o memorial. Todas as pessoas que morreram. E desde lá, desde então, visivelmente aí, a gente vê uma diminuição das liberdades individuais, sempre ficando mais difícil viajar, passear pelos aeroportos, andar pelos locais, tudo foi ficando mais e mais difícil. Então até sintomático, né? A gente está numa Black Friday. A única coisa que não caiu de preço foi a liberdade. A liberdade está cada vez mais cara da gente conseguir. Um abraço. O problema de ser velho é que a gente já viveu outros tempos. Eu não tenho a menor dúvida
esse começo de século, eu espero que mude ao longo do século, mas esse século vai ser o século da perda da liberdade. Tô aqui, ó, trouxe as crianças para conhecer a cidade, tudo fechado, tudo dificulta. Assim, eu vinha muito aqui porque eu trabalhei em Nova York. Eu era responsável pelo escritório de Nova York e de Londres, então eu vinha muito para cá. Então conheço bem a cidade. E aqui está o memorial. Trouxe a família para mostrar, mas a gente não consegue chegar. A cidade está toda bloqueada, tudo grade, segurança, tumulto. A cidade está pacífica, mas ela está vazia. Nova York está vazia. Eu nunca vi Nova York como ela está. Tudo fechado. É uma coisa muito preocupante. Tinha alguns anos que eu não vinha para Nova York. Desde que eu passei no concurso para professor da Federal, eu não vinha para cá. Então já tem uns 7 anos que eu não vinha para Nova York. E é uma coisa muito chocante. Você passa um tempo, volta. A cidade está bonita, também cuidada. Só que as liberdades, o ir e vir, a sociedade mudou muito. E o problema de ser velho é que a gente sabe como é. Que era antes essa monstruosidade que está acontecendo com o mundo. Só para vocês terem uma dimensão, eu acabei de passar comprar o ticket e passar pela segurança do passeio da Estátua da Liberdade. Tá vazio, não tem ninguém, tudo deserto. Não reservamos, chegamos na hora, compramos na hora, sem fila nenhuma. Esse é o estado que está o mundo. É uma pena. É uma coisa muito louca que está acontecendo. Eu tenho pensado muito nisso. O século XX foi o século que a humanidade conseguiu lutar e vencer o totalitarismo e se manter livre. E eu tenho muito medo que o século XXI a gente perca essa liberdade que a gente conseguiu. Ó, chegamos na hora, não tem ninguém. A estátua está lá ao fundo. Depois a gente continua. When you arrive on each island. It includes a 30-minute Statue of Liberty audio tour and a 45-minute audio tour of the Ellis Island Museum. Food and gift services are located both aboard this vessel and... Estamos vendo agora aqui a Estátua da Liberdade. É sintomático que o Brasil, que tem o Cristo Redentor, e os Estados Unidos aqui com a Estátua da Liberdade tenham justamente as maiores resistências ao movimento mundial. O mundo que eu cresci é muito diferente do mundo que a gente está vendo hoje em dia. Eu nunca podia imaginar que a gente estaria discutindo o fim da liberdade, os ataques às religiões cristãs, na Bíblia. E é sempre como brasileiro, ainda mais estando aqui nos Estados Unidos, é muito simbólico, né? Porque os dois símbolos maiores que a gente vê nesse momento da cristofobia, ataque às religiões baseadas na Bíblia, o Cristo Redentor no Brasil e a Estátua da Liberdade aqui nos Estados Unidos. Eu acho que esse símbolo aqui, hoje em dia eu consigo entender a dimensão que ele tem. Por que os imigrantes que vinham da Europa fugindo do totalitarismo, do nazismo, do comunismo, da miséria, do absolutismo, eles ficavam tão emocionados quando chegavam e viam a Estátua da Liberdade e tudo que ela simbolizava. O direito de falar o que quer, de pensar, de ter a sua religião, criar sua família, de ter oportunidades, de não ter o seu trabalho expropriado, não ter a sua propriedade tomada de você.
Eu acho que isso daqui é não ser preso sem um processo legal que tramite normalmente, a mando de um poderoso. Eu acho que tudo isso hoje em dia, eu sei a dimensão que é. Eu não conseguia entender quando eu escutava das conversas e lia os livros do passado, né? E hoje em dia para mim é muito visível a simbologia que tem a estátua aqui atrás. A estátua da liberdade, o desejo da liberdade é muito forte, e ele está ameaçado.